Cain retorna ao palácio e se encontra com Magna, Eric e o rei. Ele dá a eles a carta que Uia deu a ele para o rei. Quando o rei lê a carta, ele se recusa a acreditar que Caim possa ter conhecido Uia. Ele pergunta a Cain se é verdade que a primeira coisa que Uia ainda está viva. Então Cain narra a ele que Uia criou um mundo separado para si mesmo, onde ele vive agora. E como resultado disso, ele se tornou o Deus da criação e tem o mesmo poder que os outros deuses. O rei ainda duvida de sua afirmação, então, para mostrar a confirmação, gerei essas imagens usando a rede neural AI a partir de seus comentários no último vídeo. É muito engraçado e incomum, não consigo parar de rir. Escreva comentários criativos e engraçados, e mostrarei os melhores por meio de redes neurais de IA no próximo vídeo. Ele traz a espada que Uia lhe deu, ele diz a eles que a espada deve confirmar que ele conheceu Uia. E imediatamente, o rei e seus ministros veem a espada. Ele reconhece a mesma katana que o primeiro rei usava durante seus dias. O rei diz a Cain que, de acordo com a carta, ele pode ver que Caim foi treinado pelo antigo rei Uia. Caim admite isso e narra a eles que teve que se submeter a um treinamento todos os dias. Ele foi deixado na floresta e feito para lutar contra vários monstros na floresta. Então ele teve que lutar contra um instrutor muito forte todos os dias e desmaiou após cada luta até o dia em que finalmente venceu. Ele até diz a eles que teve que lutar e treinar todos os dias e noites durante 5 anos. Ele esqueceu que 5 anos no outro mundo são apenas alguns dias em seu mundo. Então, quando ele menciona que treinou por 5 anos, o rei se levanta e grita com ele, perguntando como é possível que ele tenha treinado por 5 anos quando faltou apenas alguns dias. Ele tenta se explicar, mas a tensão é demais para ele, então Eric vem em seu socorro. Eric diz que não importa se são 5 anos ou dias, o que importa é que, durante sua ausência, eles receberam uma carta do The Guild em seu nome. Cain sentiu falta de se aventurar, então ele está animado para saber o conteúdo da carta, apenas para Eric dizer a ele que o líder da guilda disse que ele está desaparecido da guilda há um tempo. Ele havia esquecido que existem algumas missões que ele precisa cumprir para selar suas promoções ao nível A, e se ele não fizer isso imediatamente, sua promoção e seu cartão de aventura serão revogados. Ele grita. Eric pergunta se ele havia esquecido que precisava fazer algumas missões e diz que apesar de se encontrar com o primeiro rei, ele continua desajeitado como sempre. Ele também concorda que ainda é muito desajeitado, apesar de todas as suas conquistas. Ele não quer que seu cartão seja revogado, então ele vai imediatamente para a guilda. Ele conhece o atendente que o leva até o líder da guilda. O líder da guilda diz a ele que já faz um tempo desde que eles se conheceram e diz que ele não vem à guilda há muito tempo. Cain não pode revelar porque perdeu sua presença na guilda, então ele apenas disse ao líder da guilda que ele passou por muita coisa nos últimos dias desde que voltou à escola e também teve algumas emergências que teve que enfrentar. Cuidar de. O líder da guilda aceita sua desculpa, mas diz a ele que sua irmã mais nova, Tijuana, está com raiva. Ela tem reclamado que não conseguiu encontrá-lo e tem reclamado que não encontrou ninguém com quem duelar. E se ela continuar assim, pode ter que explodir com um excesso de energia. Cain diz a ele que encontrará Tijuana e se desculpará com ela. Ele vai ao assunto do dia e pergunta sobre a carta que lhe enviou. O líder da guilda lembra a Cain que antes de ser promovido ao ranca, ele foi informado de que precisava subjugar alguns bandidos. Cain admite que tinha conhecimento sobre isso e pede desculpas por ter falhado. Ele pergunta ao líder da guilda se ele realmente pretendia revogar seu cartão, e o líder da guilda diz a ele que a única maneira de evitar isso é aceitar a missão e cumpri-la imediatamente. Cain está cansado, ele acabou de voltar de outro mundo e não sabia que iria passar por tudo isso. Ele se pergunta se pode fazer isso mais tarde, mas o líder da guilda diz a ele que se ele não aceitar a missão naquele dia, seu cartão será revogado. Então ele pede para assumir a missão. O líder da guilda revela sua missão, ele deve subjugar alguns bandidos que apareceram na estrada para Gracia. Ele avisa de antemão que os bandidos são cerca de 10 e dizem que são muito fortes. Ele pergunta se ele acha que pode subjugá-los e lembra a Cain que ele é o homem mais forte do país. Cain aceita a missão, perguntando se ele só precisa trazer os bandidos para a cidade e não matá-los. Depois de receber todas as instruções, ele vai direto para sua missão. Ele pula para os arredores da cidade e quando chega na floresta, usa o Fly para voar e encontrar os bandidos. Ele os avista e vê que eles estão lutando contra alguns viajantes. Ele pula lá e diz aos viajantes que os resgatará. Quando ele está prestes a lutar, a senhora chama seu nome. Ele se vira para olhar para eles e vê que as vítimas são suas antigas professoras Millie e Nina e o pai de Parma, Sabina. Ele olha para frente e vê que Millie está ferida. Ele imediatamente chama por ela e vai ao seu encontro. Ele usa o calcanhar para curar o ferimento dela e pede que ela se afaste da luta para que ele possa lutar. Antes de Millie retreat-se, ela diz aos bandidos que sua equipa aumentou. Eles riem dela, perguntando se ela está colocando suas esperanças em uma criança pequena e dizem a ela que não há nada que o menino possa fazer e que ele deveria apenas ir encontrar sua mãe. Todos riem e Cain pergunta se eles realmente acham que ele é fraco.
O primeiro bandido corre até ele e Kane o empurra. Ele continua batendo e lutando contra os outros até que finalmente os subjuga e eles se aposentam. Ele vai ao encontro de seus professores que lhe perguntam de onde ele vem e como ele os vê naquele lugar. Ele diz a eles que agora é um aventureiro e assumiu a missão de subjugar os bandidos. Eles não podem acreditar no que estão ouvindo. Millie o lembra que uma missão para subjugar bandidos ou monstros é sempre restrita ao nível C e acima. Então, como ele poderia assumir tal missão? Ele mostra seu cartão de classificação e mostra que está na classificação A. Eles gritam. Eles se perguntam como isso aconteceu desde que ele tinha apenas 12 anos. Então ele explica a eles que devido a alguns de seus trabalhos, ele foi promovido rapidamente. Eles se perguntam como levarão os bandidos para a cidade, mas ele pede que deixem isso para ele. Ele amarra os bandidos e os coloca em uma gaiola. Ele arrasta a gaiola de volta para a cidade e eles param na casa de Parma para deixar o pai dela. Parma sai para cumprimentá-los, seu pai diz a ela que quem os salvou quando eles enfrentaram bandidos. Ela passa a apreciar Kane, que afirma que é só porque era sua missão. Ela se pergunta como Kane poderia lidar com ser um estudante e um aventureiro, além de ter seu trabalho como barão. Seus professores ouvem que ele é um barão, eles ficam felizes em seu nome, e Millie lembra que eles não podem mais chamá-lo pelo nome como fazem, e agora eles têm que colocar Baron por trás de seu nome. Mas ele implora que não se preocupem, ela o abraça feliz. Eles vão até a guilda onde ele deixa uma carta de Sabina para confirmar que ele realmente subjugou os bandidos, e também avisa ao atendente que os bandidos estão fora da guilda. Ele ouve um homem chamando Millie atrás dele. Quando ele se vira, descobre-se que é o mesmo grupo de aventureiros violentos que tentaram assediar o atendente no primeiro dia em que ele veio para a guilda. O homem diz a Millie que sentiu sua falta e que ela deveria segui-lo para que ele lhe mostrasse a cidade. Ela imediatamente recusa sua oferta e sai, mas ele tenta tocá-la. Kane interfere e segura suas mãos. Ele está prestes a gritar com Kane quando vê seu rosto e lembra que é o mesmo que os atingiu da última vez. A equipe cai, Claude entra e percebe a aura na guilda. Os homens o notam e fogem enquanto Claude vai ao encontro de Kane e se pergunta por que ele continua tendo problemas com os homens. Kane narra que os homens tentaram tocar em seus amigos e Millie aparece como sua amiga. Ele chama Millie e Nina de professora, mas Claude se pergunta como ele conhece Millie. Claude revela que Millie é sua irmã, e Millie também o lembra da criança que ela disse que ele estava ensinando há alguns anos atrás. Para comemorar o grande reencontro, eles decidem tomar um drink. Enquanto bebem, Claude pergunta como eles se reuniram naquele lugar, e Millie narra que eles conheceram Kane quando ele estava na floresta para subjugar alguns bandidos. Ela diz que estava em uma missão de escolta com Nina, e eles foram emboscados pelos bandidos. Os bandidos os dominaram e eles continuaram lutando. Felizmente, Kane apareceu e os salvou. Ela diz a seu irmão que Kane derrubou os bandidos em uma fração de segundo, e Kane já está no posto A. Claude fica chocado. Ele lembra que Kane havia acabado de se registrar na guilda algumas semanas atrás. Ele conclui que, considerando a força de Kane, sua promoção não é realmente chocante. Nina admite que Kane é forte. Ela diz que Kane não é apenas filho de Garm, mas ele é algo maior. Millie se pergunta como Kane se tornou tão forte, mas Kane sabe que não pode contar a eles como treinou com Uia. Billy responde a sua pergunta lembrando como Kane matou vários monstros ainda quando criança. Ela traz a sacola de itens que Kane fez para ela, e Nina também traz a dela. Lena, a esposa de Claude, vê a sacola e pergunta quanto ela contém. Eles a informam que sua bolsa nunca foi preenchida antes, e Kane diz a eles que pode conter uma casa. Ela implora a Kane para fazer um para eles porque a bolsa deles não pode conter muito. Ele promete ajudá-la e ela dorme em seu corpo. Claude pede desculpas em nome de sua esposa porque ela não bebe muito bem. Ele diz a Kane que Lena não se lembrará de tudo o que disse no dia seguinte. Kane lembra que tem que ir para a escola no dia seguinte, e eles se perguntam como alguém como ele, considerando seus conhecimentos, está indo para a escola. Ele afirma que precisa aprender mais sobre o que sabe, e Nina está muito orgulhosa dele. Ela pede para abraçá-lo, mas ele foge. Depois que ele sai, Claude comenta que sabe que Kane está passando por muita coisa e gostaria que houvesse uma maneira de ajudá-lo. Coincidentemente, a atendente da guilda anda perturbada e ela confidencia a eles que o aventureiro que deveria fazer a aula de aventura na escola de Kane está ferido e eles precisam de uma substituição rápida. Isso parece uma oportunidade de fazer Kane se sentir melhor, então eles aceitam a responsabilidade. No dia seguinte, na escola, o professor pede aos alunos que façam uma liberação mágica enquanto Kane está animado por poder mostrar a eles o que aprendeu com Uia. A professora diz a ele que ele está impedido de liberar magia na escola porque nem mesmo a maior barreira consegue segurar sua magia. Ele anda triste e Claude o observa com seus amigos e planeja o que fazer. A próxima classe é a classe de aventura. A professora apresenta os aventureiros que iriam levá-los naquele dia, os aventureiros rank A Lena e Claude e os aventureiros rank B Nina e Millie. Claude dá as boas-vindas aos alunos e pede que tragam suas cartas de aventura.
Cain sabe que será o centro das atenções se aparecer com seu cartão dourado, então mente que esqueceu o cartão em casa. Eles se movem para treinar e devem treinar espadas com Claude. Claude se recusa a treinar com Cain primeiro, e quando Cain vai ao encontro de Lena, Lena também se recusa porque Cain foi impedido de lançar Magic. A razão por trás da decisão do adulto é que eles querem saber os pontos fortes das crianças e depois lutar com Cain como o último aluno, para que as crianças saibam que Cain é forte e que ele é seu herói. Cain continua na linha animado para a luta, infelizmente quando chega à sua vez, toca o sinal para o encerramento da palestra. Ele não conseguiu treinar com Claude, e com raiva ele vai para a floresta para liberar sua magia e destrói em todos os lugares. Os soldados assumem que é obra do Príncipe das Trevas. Eles correm para a floresta e veem os danos que Cain fez. Eles relatam ao rei que o Príncipe das Trevas atacou, e o rei pede o conselho de Cain. O rei se pergunta se deveria pedir a ajuda de outras comunidades, mas Cain o impede. Ele sente que Cain está escondendo algo dele, então Cain eventualmente confessa. No outro sua mão,